Boas Decisões, um podcast para uma vida financeira bem-sucedida. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da DS Travel. Estamos com o verão à porta e com o verão cresce a vontade de fazermos as malas e irmos à descoberta, seja para um destino em Portugal, seja para um destino paradisíaco, mais afastado, enfim. Aquilo que vamos falar neste episódio é sobre os destinos mais procurados neste verão, tentar aqui dar algumas dicas úteis para diferentes perfis de cliente e para diferentes viagens, partilhar também um pouco aquilo que distingue a DS Travel numa altura em que tantas escolhas às vezes são feitas através de um só clique. E por vezes nem sempre com os melhores resultados. E ninguém melhor do que a minha querida convidada de hoje. Tenho comigo a diretora de loja da DS Travel de Gaia Centro, Mariana Chaves, a quem agradeço desde já ter aceito este convite para estar aqui no nosso espaço, um espaço simpático, acolhedor, para uma pequenina conversa, mas acima de tudo para que possamos dar aqui algumas dicas a quem nos ouve, a quem nos vê, aos nossos clientes, futuros clientes. Preparada, Mariana? Vamos embarcar nesta viagem? Muito obrigada desde já pela oportunidade de estar aqui, para também partilhar e para ajudar as pessoas, que é mais importante. Vamos viajar neste claro bocadinho sim, juntas. Claro que sim. Portanto, falamos aqui do verão de 2025, está à porta e a pergunta é para onde é que as pessoas, quais são as tendências, quais são os destinos de verão de 2025 que mais têm sido procurados, que foram procurados, já muita gente comprou, ainda há as compras de última hora, mas quais são as tendências este ano, Mariana? Marta, as tendências continuam a ser aquelas que têm vindo a ser até hoje, nomeadamente as Caraíbas, e depois continua a ser um grande destino de eleição, que é o Dubai. Depois também temos as nossas ilhas, a Ilha da Madeira, a Ilha dos Açores, mas as Caraíbas, na minha opinião, é sempre a grande escolha do público em geral. Acaba por ser sempre a garantia de bom tempo. Sempre. E não é só, é a diversão, é o bom tempo, é a diversidade de coisas para visitar. Tudo num só. Tudo num só. É um pacote mesmo. Falou em diversão. Mariana, se tivesse que recomendar assim um lugar para aquelas pessoas que querem fugir dessa diversão, das multidões, o que é que recomendaria? Então aí temos que fugir ali um bocadinho para as Maldivas, para Seychelles, para as Maurícias. Eu gostava até aqui de falar da Ilha da Reunião, que a maior parte das pessoas se calhar nunca ouviu falar, mas que era uma excelente aposta. Aquilo fica mesmo perto das Maurícias e é uma ilha extremamente calma, que combina natureza, um pouco de praia, tem cultura e é bastante interessante. Claro que são destinos, se calhar, um bocadinho mais excêntricos no que toca a custo, não é? Ao custo, porque não é muito barato viajar para esse tipo de sítios. Mas também temos os Açores e também temos, por exemplo, o Porto Santo, que fica aqui tão próximo, não é? É maravilhoso. É maravilhoso, tem uma praia maravilhosa e é extremamente calmo. Para famílias é excepcional. Para famílias é bom. Quais são aqueles, já falou desses destinos, são só esses que estão debaixo do radar? Ou há novidades? Há novidades este ano? É assim, novidades, eu tenho mesmo a questão dessas ilhas, na Ilha das Maurícias. Sim. Para nós, já soube falar muito da Ilha das Maurícias. Mas depois também temos Zanzibar, também temos a questão... Zanzibar também já foi um destino escolhido nos anos anteriores, continua a ser. Temos também a parte da Grécia, ali a zona de Itália, onde tem a Albânia, muito próximo à Itália, portanto... Essa zona Albânia também é extremamente calma. E começa a ser também E depois procurado. temos o Egito. O Egito também foi, este ano, um destino de eleição. A verdade, Mariana, é que para quem quer viajar e para quem ganha o gosto, ou tem o gosto de conhecer o mundo, de conhecer o mundo, o que há mais é sugestões e o importante é que nós também cá estamos com serviço para podermos ajudar o cliente nesta escolha, que é sentarmos, percebermos quais são as vontades, qual é a disponibilidade muitas vezes financeira que tem e tentarmos enquadrar com aquilo que há, que é uma oferta infindável por esse mundo fora. Mas ajudar um cliente a planear aquelas que serão
encontram as férias perfeitas e de preferência sem os stresses que muitas vezes acontecem, principalmente com aquelas viagens compradas por impulso, que parece que o preço está mais baixo, mas depois vai saber, não tem um bom seguro, ou não tem seguro, não há transferes, enfim, não há aqueles cuidados. O que é que, na sua opinião, Mariana, o que é que é mais importante que os clientes devem ter de facto em conta antes, primeiro, de escolher um destino? Sim, escolher um destino. Se têm filhos, se não têm filhos, se vão em grupo, se não vão em grupo, se vão de lua de mel, se não vão, se querem mais a questão da cultura para ir conhecer a cultura do local, ou se vão em destinos de praia, Sim. porque depois isso tudo faz ao acaso em muitos aspectos, em questão de medicação, em questão, porque quem leva crianças Sim. tem sempre que ter uma preocupação A distância extra. dos voos também, não é? A distância dos voos, sim, sim, claro que sim. Portanto, olhar um pouco para. Antes de. Eu tenho o sonho, ou tenho a vontade de ir àquele destino, mas será que é o mais adequado se tenho Claro. crianças pequenas? Até porque, por exemplo, as grávidas, isso aconteceu comigo, que eu tinha uma viagem a Bali e infelizmente eu não pude fazer essa viagem a Bali porque Bali exigia a vacina contra a febre amarela E não e podia, tem um vírus, aquilo é um vírus ativo, portanto eu não podia podia. de todo tomar essa vacina, portanto não consegui ir à viagem. Portanto, as grávidas também têm que ter essa preocupação, mas depois existem as consultas para o viajante, onde depois eles dão as informações todas Todo e o claro apoio. nós, como é óbvio. Sim, nós também cá estamos para isso. Nós estamos cá Mariana, para isso. ainda assim, com todo o apoio, com todo o acompanhamento, com todo o cuidado que nós temos com os clientes, ainda há erros que as pessoas muitas vezes cometem pelo facto de estarem a fazer reservas de viagens de forma isolada, sozinhos. Quais são esses erros mais comuns e de que forma é que nós, ao estarmos ao lado do cliente, vamos ajudar a colmatá-los? Olha, já me aconteceu de um cliente comprar uma. Porque aquilo, lá está, quando se apanha mais do que um avião para ir a um destino, é preciso ter muito cuidado com o tipo de mala que se tem que levar. Sim. Se tem seguro ou se não tem, porque as pessoas às vezes vão, nem se preocupam com Sim. isso. E a quem realmente estão a comprar a viagem. Já me aconteceu várias situações. Uma delas foi um cliente que não tinha a vinda. Portanto, ligou-nos a perguntar, a pedir desculpa, porque ele já tinha feito um orçamento, mas decidiu ir sozinho. E depois pediu-nos imensa ajuda. Alguém se esqueceu de lhe dizer, olha, vai, mas não tem voo para voltar. Não tem voo para voltar. Numa dessas, neste caso até penso que foi no Dubai. Depois, já nos aconteceu outra situação em que o cliente, aí sim vendemos o voo, mas não foi a questão da estadia. E foi na Alemanha, onde aquilo acontece muitas das vezes, é que em sítios, em residenciais, por volta das 20 horas, não há recepção. E eles atrasaram, aquilo atrasou tudo. Atrasou a chegada de voo, atrasou Chegaram, não tinham os hotel. transferes, chegaram lá e bateram na porta, literalmente. A Ui. sorte, eles ligaram connosco, nós também, pronto, para ajudar, Temos foi um que bocadinho ajudar. mais complicado, mas lá conseguimos. Mas, entretanto, lá tiveram a ajuda de um senhor que estava lá a jantar e viu, Então, abriu-lhes a porta. Abriu-lhes a porta, fez de recepcionista. Exatamente, e eles depois foram mesmo à recepção buscar a chave sozinhos. Um erro que eu acho que as pessoas têm que ter atenção e que verdade. geralmente acontece, tem a ver que quando se está a comprar uma viagem que não tem este acompanhamento profissional de forma direta, que acompanha, que sim. vai salvaguardar todos os detalhes, é, por exemplo, os voos de ligação. Certo. Porque quando há viagens com voo de ligação, se não há o cuidado de perceber que há margem para levantar a mala, voltar a despachar a mala, ou mesmo que Sim. não seja, que sejam tempos muito apertados, há um grande risco do cliente chegar e perder um voo de ligação E depois também e ter temos umas férias estragadas. um outro problema, é que as pessoas depois não se informam, muitas pessoas não sabem, é que existem vistos em certas situações, não é? Se a pessoa foi a Cuba, não vai entrar nos Estados Unidos, então é preciso ter muita atenção a isso, Sim. porque senão chega lá e tem que vir embora. O planeamento tem que ser. Tem. Recentemente aconteceu-nos isso numa viagem de família. Chegou, já nem saiu do avião e teve exatamente. que ser. É muito complicado, porque depois isso acata com muitos custos. não é? Claro que sim. Mariana, acha que cada vez mais também se vê pessoas que compram muito por impulso e na hora, e há estas viagens e estes últimos lugares, e que Certo. os clientes acabam por ter ali valores até mais baixos, porque são as viagens Claro. de última hora. Mas será realmente importante haver aqui um planeamento, as pessoas poderem planear com antecedência? Há essa tendência? Sente que as pessoas começam a planear cada vez mais cedo, e por que razão? Sim, lá está. Mais uma vez, voltámos à questão de saber quem é que vai à viagem, porque se for famílias, é óbvio que as pessoas devem fazer um planeamento com bastante antecedência, não é?
se tiver crianças, obviamente. Assim como as grávidas. Agora, se for uma lua de mel, normalmente as pessoas vão às feiras dos noivos para comprar, para se informar. Portanto, isto estamos a falar com bastante antecedência. Agora, se for uma questão de amigos que vão, sei lá, vamos um fim de semana ou vamos uma semana para nos divertir. Não é necessário, se calhar, um planeamento, não é? Muito grande. Isso existe, muitas das vezes nós recebemos essas informações por parte até dos operadores de viagens de última hora, e nós temos alguns clientes até que nos pedem, olha, fazem mesmo essa questão. Se surgir, por favor, contactem-nos, porque nós somos jovens, nós fazemos as malas numa hora e vamos. E também, se calhar, porque o preço é muito mais atrativo. É mais não é? competitivo, sim. O facto de, eu parece-me também que o facto das pessoas pensarem cada vez mais em comprar a viagem com antecedência, porque também há a ideia de que quanto mais cedo eu comprar, mais barato vai ficar. Têm é essa assim? ideia. Sim, têm essa ideia. Exatamente. Mas isso acontece. Portanto, nós estamos a entrar no verão e provavelmente já vamos começar a vender mercados de Natal e férias na neve do próximo inverno, portanto, porque as pessoas realmente começam a procurar cada vez mais. Até porque procuram e têm mais tempo, né, para ver e para poder perceber quais são as novidades, e compra-se mais barato. Falemos aqui um bocadinho da nossa DS Travel. O que é que a Mariana acha, na experiência que já vai tendo, o que é que torna o atendimento numa DS Travel, por um profissional da DS Travel, em Gaia, do atendimento que um cliente tem online? Se o cliente for lá à nossa loja presencialmente, nós temos lá uma sala de reunião, onde temos lá uma televisão, e nós conseguimos na hora mostrar os sítios para onde os clientes têm ideia de ir, e os resorts, hotéis, e o cliente vê na hora exatamente e decide na hora o que é que pretende. Uma decisão ali. Isso é ali. Nós fazemos isso porque muitas das vezes, isso noutras empresas, não é? Dão-nos um papel, que isso já aconteceu comigo, dão-me um papel, eu tenho que chegar a casa e tenho que fazer um trabalhinho de casa, que é pegar naqueles nomes e vou pesquisar para ver se me identifico ou não. Ali na loja, nós, além de mostrar imagens, nós vamos explicar as vantagens e as desvantagens. Dar dicas também. Sim. E esse é logo um ponto. Depois, claro que está o tal serviço personalizado. Nós, efetivamente, eu não vou dizer que as pessoas não procurem pacotes, porque as pessoas às vezes procuram, mas há muita gente que já está cansado. Então procura, se calhar, algo mais personalizado, fugir um bocadinho daquilo que tem sido o roteiro normal dos turistas. Nós fazemos isso. Cada vez mais há essa tendência também. Sim, cada vez mais há essa tendência, mas também há muita gente que nem quer ouvir. Oh, Mariana, eu quero ir para o México, mas eu quero exatamente o pacote feito, eu não quero sair por receio. E depois nós estamos agora a começar um projeto dentro da nossa loja, com a nossa equipa. Vamos começar já em Rio de Janeiro, vamos fazer um grupo, onde vamos acompanhar o grupo ao Rio de Janeiro, para as pessoas também se sentirem mais acompanhadas. Por profissionais. E depois temos a nossa Jasmine, não é? Que ainda por cima é do Rio de Janeiro. Melhor do que ela para ajudar as pessoas a viver uma experiência ao máximo. E diferente. E viver a experiência ao máximo. Porque isso depois é o que fica na nossa vida. Ainda há lugares? Ainda há lugares. Ora bem, nós vamos fazer dentro de dias essa publicação, e depois temos uma ou outra que também achamos até bastante interessante, que é fazer o roteiro das novelas turcas. Que giro. Sim, que é uma coisa assim diferente, mas que achamos que vai ter imensa procura. Claro que sim. Mariana, consegue partilhar connosco um caso em que a loja, a sua equipa na DS Travel de Gaia, excelentes profissionais, como já falou na Jasmine, enfim, e toda a equipa que vos acompanha, aquele caso, aquela situação em que pelo apoio que deram, pelas sugestões que deram, que tenham tornado uma viagem, que alguém que chegou e disse eu gostava de ir para ali, e que as pessoas tenham chegado e tenham dito foi a viagem da minha vida, foi inesquecível aquilo que me sugeriram. Há algum caso, alguma situação que se lembre? São vários os casos, acontece. Nós fazemos questão sempre de enviar um miminho ao cliente quando ele vai viajar.
o papelzinho a dar as boas-vindas, porque isso é caloroso, não é? Uma pessoa chega a um hotel, se calhar do outro lado do mundo, mas vê lá uma mensagem portuguesa, Que giro, muito bom. não é? E muitas, depois também depende do tipo de viagem que a pessoa vai fazer, Claro. obviamente, mas deixamos um miminho local. Portanto, o cliente Sim. não é só chegar, Não, chega e vocês não. vão com ele. Tem estão um lá. calor português, não é? E depois nós vamos sempre conversando com os nossos clientes. E o feedback, quando eles O voltam? feedback é ótimo. É assim, nem sempre as coisas têm que ser verdadeiras. Uhum. Muitas das vezes o que é que acontece? Nem tudo depende de nós, não Claro. é? Nós já tivemos experiências de clientes que até gostaram e outros que foram exatamente para o mesmo resort, porque nós tivemos esse feedback positivo de muita gente, inclusive era nosso, porque nós vamos e conhecemos os lugares. Só que as pessoas também têm que perceber que muitas das vezes, por exemplo, Maldivas, aquelas ilhas, são sazonais, as pessoas é um trabalho sazonal. Aquela equipa que me recebeu em agosto, em janeiro, é outra equipa. Portanto, o serviço O poderá ser serviço diferente poderá ser diferente no local. no local. O, Sim. o que não implica é o serviço, é o facto de estarmos cá, de acompanharmos, Isso de estarmos nunca, sempre ao lado do isso cliente. nunca. Não é? Isso é garantido a 100% que a pessoa fica extremamente satisfeita. Agora, o que pode, e nós informamos isso, é: olha, vai chegar lá, tem um miminho, mas já aconteceu de não terem colocado. Pois. Não terem colocado. Portanto, E isso, nós ficamos numa posição às vezes um bocadinho complicada, mas lá está, não depende. Mas nós fazemos essa questão do cliente chegar ao local e o serviço daquele local também o acompanhar e Sim. acompanhar o nosso pedido. Sim. Oh, Mariana, nós temos por base e está definido e acreditamos que isso é implementado em todas as lojas, que é prestarmos um apoio e um serviço diferenciado ao cliente antes, durante e no pós-viagem. A Mariana já deu aqui um exemplo, que é uma excelente prática durante a viagem, que é o cliente chegar, seja onde for, e ter uma mensagem Certo. da equipa que esteve ao lado dele na escolha, na organização de tudo. Mas vamos um bocadinho antes. Um cliente chega até a DS Travel, chega até vós. Qual é que é a principal preocupação vossa? Ouvir o cliente. Perceber o que é que Perceber. ele... Não vale a pena nós estarmos em frente a um cliente que está a dizer que quer um sítio e nós estarmos a pensar: tenho aqui um pacote, é isto, e isto vai ser fácil e rápido. Não é assim. E ainda assim nós conseguimos sentar, escutar, aconselhar, e os clientes aderem às sugestões e às dicas que a equipa de profissionais dá. Completamente. Portanto, isto é o antes. Durante, já disse, estão... Isto depois é tudo uma emoção. Porque isto é se o emoção. cliente chegar à nossa beira e me disser: Mariana, eu quero ir para o México, eu já lá estive, não é? E se calhar há destinos que eu já tive mais do que uma vez. Portanto, Portanto, isso consegue. mexe. Isso começa a haver aquela emoção da gente: olha, já lá estive, foi isto, foi assim. Nós damos imensas dicas, falamos da nossa experiência. A pessoa quase que já está a vibrar do outro lado. A viver não é? com Já está a com quem- viver aquela magia Sim. pronto, que foi a nossa experiência, e isso torna depois tudo muito diferente, porque depois também se cria ali uma empatia na hora, não é? Mas é muito importante, porque eu acho que não é só a nível de viagens, é a nível de outras áreas, porque nós trabalhamos outras áreas de negócio dentro do grupo da ES, é saber ouvir o cliente. Sim. Há muita gente que não sabe, infelizmente, mas deveriam começar a ouvir. Saber ouvir e estar sempre ao lado do E cliente. estar sempre ao lado do Porque o cliente. cliente connosco também tem a certeza que aconteça o que acontecer, vai ter alguém deste lado Sim. durante a sua viagem para Sim. ajudar a resolver qualquer desafio que surja. E quando os clientes regressam? Há aqui algum acompanhamento, algum feedback? Vocês pedem feedback? Como é que geralmente funciona? Normalmente, nós pedimos sempre o feedback do local onde estiveram. E normalmente temos sempre muito bom retorno, até porque uma grande parte dos clientes já nos está a referenciar e já nos estão a ligar outros clientes. Sim. Olha, Isso é o sinal meu que amigo gostaram, não é? Do serviço. Sim, sim. Muito bem, Mariana. Falemos aqui um bocadinho de aquelas viagens que são pensadas e à medida de cada viajante. Se eu lhe dissesse assim, vamos aqui fazer tipo um quiz. Que tipo de sugestões me daria para este verão para famílias com crianças? O que é que sugeria de destino? Família com crianças. Crianças de que idades?
Primeira questão, a colocar ao cliente. Eu acho que é super importante, não é? Sim, sim. Portanto, faz todo sentido. Normalmente, se for crianças a partir dos 2, 3 anos, eu sugeria sempre Caraíbas, Punta Cana. Punta É um Cana. excelente local. E depois, obviamente, o Dubai. Mas isso eu vou sempre indicar o Dubai. Portanto, para mim, é o sítio de eleição mundial. Sim, o Dubai. Para mim. O Dubai. Portanto, aquilo dá para tudo. Dá para crianças, dá para pessoas da nossa idade, dá para pessoas mais velhas. Mais amigos, famílias. Aquilo tem dá uma para experiência total. Aquilo é uma experiência total. Desde praia, desde cultura, desde tudo. Portanto, e mesmo para as crianças, acredito que nunca mais se iriam esquecer dessa experiência. Os meus filhos ainda hoje falam no Dubai. Falam quando? Casais em lua de mel. Sim. Outro destino, o que é que recomendaria? Olha, outro destino sem ser aquele que a maior parte das pessoas já diz que está muito batido, Maldivas. Eu recomendo sempre Maldivas, porque eu amei aquilo. Eu falo, lá está, pela minha experiência, porque as pessoas têm que perceber uma coisa, que é, Maldivas é feito para namorar. Está mesmo feito para aquilo. É namorar, descansar, aproveitar, falar, não é? Às vezes as pessoas, mas nós queremos ir um bocadinho, se calhar, para a Punta Cana, que também é outro destino, mas Punta Cana, vocês depois, quando tiverem filhos, vão lá com os filhos. Aproveitem ir às Maldivas, porque se calhar ir às Maldivas não vai ser tão fácil levarem filhos. Aliás, e acaba por ser ter menos diversidade quando se fala Sim, de tem lá umas crianças. atividades marinhas, obviamente, não é? Sim. Que algumas delas estão incluídas num pacote que adquiriram. Outras têm que as comprar lá, não é? Localmente. Mas existe. E existe Noite Branca. Que a mim, lá está, eu não comprei a minha lua de mel na DS Travel e comprei noutra marca e não me deram essa informação e eu não levei roupa branca. Não levou a roupa branca. Não levei roupa branca e havia noite branca. Portanto, essas informações são todas passadas. São todas passadas. Isso faz toda a diferença. Sim, Não os é? detalhes, os Claro, detalhes. Eu claro, acho que os sim. detalhes. Os detalhes. Sim. Então, e se não for uma lua de mel, mas for só assim uma escapadinha romântica, uma coisa de 2, 3 dias, o que é que recomendaria? Uma coisa de 2, 3 dias. Então tem que ser uma experiência assim, um destino muito mais próximo. Se calhar Cabo Verde, temos também, ora bem, Creta, também é pronto, nós já temos tido até alguns pedidos para luas de mel lá. Albânia, porque a Albânia também tem água quente, portanto também é perto, não é muito longe. Sim, mas se Eu for, fujo ali um bocadinho. e até nós cá dentro, não é? Para uma Nós cá escapadinha de dentro. 2, 3 dias, cada vez mais se começa a ver e a ter esta oferta também. Porque já há muitos clientes que procuram a parte mais histórica, mais gastronómica, e cá dentro também no nosso país já temos ofertas nas pousadas, enfim, Claro. e hotéis que se requalificaram e que têm aqui um serviço Sim. diferenciado também para o cliente, muito direcionado ou para a cultura, ou para a história, a Certo. gastronomia, e o nosso país é riquíssimo nisso, Sim, portanto... sim. Temos a Régua, temos o Troia, temos imensos lugares, mesmo até o próprio Douro, mas porque pessoas do Norte costumam ir mais então para o centro e para o sul, não é? Sim, Para, e os do para Sul fugir. vêm E os para do o Sul norte, é para as exatamente termas, o oposto. o turismo termal As termas. aumentou imenso. São Pedro Sul, aconselho, sim. Nós fazemos é maravilhoso. É maravilhoso, sim. Então, e se for assim um grupo de amigos, o que é que aconselhamos, Mariana? Então aí vamos para a loucura, não é? A Um loucura. um grupo de amigos normalmente ou vão para a Espanha, não é? Ibiza, será sempre Ibiza. Exato, portanto, isso é sempre aquele destino Eu que por eles acaso gostam. tenho uma opinião que eu acho que nós, quando estamos com amigos, qualquer local serve. O que vai fazer a É verdade, diferença é verdade. é muito o ambiente e as pessoas que estão, mas de facto há destinos que são muito, muito conhecidos Exatamente. pela noite, pelas festas, Exatamente. pelos amigos que se juntam e vão. Claro que sim. Mas também já começamos a ter não só este grupo de amigos que vai muito para a loucura, para o divertimento, e Ibiza proporciona Claro, isso. Eu completamente. vim lá Tem tudo recentemente com um também. grupo, Festas, praia. mas também há aqueles amigos que pegam na mochila e vão aí uma semana ou duas fazer coisas diferentes, ou vão caminhar, ou vão fazer os chamados interrails dos miúdos na escola, não é? Mas Claro que que as pessoas sim. já vão para conhecer vários países. E isso também começa a ser uma tendência, e muito pela Ásia, pelo que eu ouvi dizer. Certo. Então, e aquelas pessoas que decidem fazer, dizem que eu ainda não tive coragem,
de fazer aquela que é a experiência da vida, que é viajar sozinha, o que é que recomendaríamos? Ou o que é que se há, e se tem conhecimento, as pessoas procuram o quê? Capitais europeias, cá dentro? O que Sim, é tenho um que... bocadinho de receio de fugir mais para sítios como a Ásia, não é? Portanto, ir sozinho para a Ásia, não é? Se calhar é um bocadinho mais, não digo perigoso, não é? Mas se calhar ir um grupo para a Ásia faz mais sentido do que ir sozinho com mochila às costas. Mas a Europa, eu penso que será sempre o que é mais procurado, E que acaba por ser fácil. o que é mais fácil, sim. Mariana, se tivesse que, assim, num minutinho, dizer a quem nos ouve e a quem nos vê quais são aquelas. O que é que eles encontram aqui na DS Travel? Alguém que até esteja também a procurar uma oportunidade, o que é que a Mariana, enquanto rosto e quem lidera a equipa fantástica que tem lá na sua agência, o que é que diferencia? O que é que as pessoas encontram aí? As pessoas que queiram juntar-se a vocês para trabalhar e depois os clientes. O que é diferente na DS Travel de Gaia? Para trabalhar, temos uma equipa altamente motivada para ajudar na vida das pessoas e para realizar o sonho delas, que é as viagens. E depois, para além disso, temos um apoio muito grande do Master, não é? Da marca, das coordenadoras, da coordenadora nacional. Isso depois faz diferença, obviamente, porque temos ali um back-office que nos permite alcançar muito mais resultados e depois isso faz tudo em prol dos clientes, não é? Porque isto é tudo para lutar pelos clientes e para aquilo que vai fazer a diferença na vida deles. Mas pronto, temos sempre uma equipa pronta para receber novas pessoas, novas pessoas, desde que sejam pessoas que consigam mais uma vez ouvir o que é o sonho dos clientes. A escuta ativa, né? A escuta ativa, sim. E gosto por viagens também. Um gosto, importante. claro. Isso sim. Mariana, fala-se nisso e a verdade é que aquilo que nós mais ouvimos é que se sente o espírito, né? Vocês são uma equipa coesa, unida, que vão para eventos juntos e que trabalham de uma forma muito diferenciadora, e isso depois vai se refletir também naquilo que têm para oferecer aos vossos clientes. Portanto, aqui uma equipa jovem, dinâmica, com bons, excelentes resultados e ideias, sempre na linha da frente. Sim. Mariana tem estado muito na linha da frente, não só nesta área, mas como noutras, e isso depois reflete-se. E claro que para os nossos clientes, não é? Porque os nossos clientes aqui, esta marca nasce com o objetivo de também poder levar às famílias este apoio, este aconselhamento, esta diferenciação. Ainda se sente também, Mariana, eu sinto muito isto, que as pessoas acham que viajar é um luxo. Que até há uns anos atrás as pessoas achavam que viajar, depois de uma pandemia, as pessoas perceberam que se calhar é o que fica, né? É uma necessidade. Que é aquilo que leva a que, quando nós temos filhos, eles possam ir ver que de facto o mundo é muito mais do que este quadrado onde nós estamos. Há outras realidades, outras vidas, outras culturas, muito mais do que aquilo que está nos livros que se aprende na escola, que é super importante, mas isto é a escola da vida. E começaram a valorizar muito esta questão de levar os filhos, as famílias, estar com os amigos, ir sozinho, enfim, tudo aquilo que acabamos de falar, numa tentativa de eu vou criar memórias, porque é isto que fica, porque de uma hora para a outra tudo acaba. Tudo acaba. Sente muito as viagens têm estado em crescente, os números falam por si. Este ano então nós temos várias datas que já nem sequer há disponibilidade para vários destinos do mundo. Os preços dispararam, isto porque a procura também disparou aumentou, e muito. E isto acontece se calhar também por isso. Houve muitos clientes na sua loja a dizerem terem esta abordagem. Nós temos é que ir, já não é o sonho, é o que é possível, mas ainda assim, sendo aquilo possível, nós vamos. Sente isto, Mariana? Eu ouço muito a dizer que este ano o preço das viagens aumentou, mas que não é por isso que vão deixar de viajar. Que eu ouço muito. E nós estamos cá também para ajudar a ajustar aquele que é claro que sim. o orçamento. Se este ano não dá
para um determinado sítio, Vamos então encontrar outro. vamos encontrar outro. Que se calhar não é só as Maldivas que têm a água azul, há muitos sítios no Sim. mundo que até a valores até bastante Mais acessíveis. exatamente, bastante acessíveis, que têm água quentinha, azul, maravilhosa. Portanto, nós estamos aqui para ir de encontro àquilo Claro que que é sim, claro que sim. a disponibilidade do cliente, seja ela qual for, de datas, Sim, sim. de parte financeira, o orçamento, e é muito isso. Foi por isso que nós também nascemos, não é, Mariana? Para Claro que podermos sim. fazer a diferença também na vida das Claro que pessoas sim. e estar de verdade ao lado deles antes, durante E depois. e depois das Claro que viagens. sim. Portanto, a verdade é que aqui percebemos de uma forma rápida que há aqui um mundo imenso e inteiro por descobrir. Há soluções que se vão adequar a qualquer tipo de cliente e a qualquer orçamento. Portanto, o importante é que as pessoas percebam que viajar acompanhado, viajar com um serviço que lhe vai dar toda esta dinâmica de acompanhamento, vai fazer a diferença para que esta viagem seja uma viagem que vão criar memórias, mas boas memórias, e que não sejam viagens rodeadas e repletas de stresses. É para isso que cá estamos. Visitem a DS Travel de Gaia Centro. Tem aqui uma equipa de profissionais prontinhos para os receber, para os escutar e para os aconselhar naqueles que serão os destinos que mais se adequam. Não só as tendências, mas aquilo que é o sonho. É isto, não é, Mariana? É isso tudo. Uma mensagem para quem nos ouve. Viajem muito, venham criar memórias. Claro que sim. Não, a vida passa muito rápido e a gente tem que fazer aquilo que nos faz feliz. E não é só estar aqui em Portugal que nos faz feliz. Há muitos outros sítios no mundo onde vamos viver momentos, experiências, e vamos guardar essas experiências para o resto das nossas vidas. É isso E que é fica, isso que não é? vai, é isso que fica, é isso que vai fazer a diferença em todos nós. Mariana, foi um gosto imenso. Vamos lá, continuar a Obrigada. vender. Claro Daqui a que nada sim. já vamos. Qualquer dia estamos a ir falar das tendências para os destinos de inverno. Foi um gosto muito grande. Sim. Obrigada. E é só um até já. Até já. Muito obrigada, Marta. Não perca todas as semanas as conversas que lhe permitem boas decisões nas redes sociais do Grupo DS. Veja o programa Boas Decisões aos sábados às 12 na TVI. Até para a semana.